Essa aqui é a Lua, é a nova integrante dessa tripulação Saúde. I live in a house with a tin roof, and every time it rains, I can feel my brain is moving. Saudações intergalácticas, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Lu Costa e vocês estão na nave astrológica do Natural Journey. Essa aqui é a Lua, é a nova integrante dessa tripulação Saúde. Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que vocês estejam bem. Faz um tempinho que eu não passo por aqui, porque, enfim, muitas coisas acontecendo na minha vida, certamente influenciadas pelos trânsitos astrológicos, e os últimos trânsitos astrológicos mexeram bastante com a minha vida, porque são trânsitos que conversam diretamente com as energias que eu carrego na minha natureza, no meu mapa. Na verdade, conversam com as energias que estão presentes no mapa de todos os meus familiares, né? Então, quando eu fiz o meu mapa astral e fiz o mapa astral aí dos meus irmãos, né, e do meu pai, eu percebi que existem algumas energias predominantes, né, no mapa de todos os membros dessa família, que é como se fosse um selo, né? Então existem algumas energias que estão presentes no mapa, tanto do meu pai quanto dos meus irmãos, né? E o pouco do que eu consegui calcular da minha mãe também. Então, basicamente, as energias que estão mais presentes, né, dentro do meu grupo familiar, Aquário, Escorpião, Câncer, um pouquinho de Leão, um pouquinho de Sagitário, né? Mas certamente Aquário, Escorpião e Câncer são energias que estão presentes aí no mapa de toda a minha família. Então, sempre que a gente tem um trânsito envolvendo os planetas regentes desses signos ou trânsitos nesses signos, eu percebo que a nossa vida familiar ela dá uma chacoalhada, né? Então, alguns acontecimentos importantes acontecem, né, quando Urano, que é o regente de Aquário, Plutão, regente de Escorpião, e a Lua, né, regente de Câncer, se movimentam aí no céu, né? E o que a gente teve, né, no dia 20 de janeiro? A gente teve nada mais, nada menos do que a chegada de Plutão, o regente de Escorpião, no signo de Aquário, né? E no dia 27 a gente teve o retorno de Urano, né, a andar para frente. Urano estava no movimento retrógrado e no dia 27 ele voltou a andar para frente. Então, assim, esses movimentos, eles impactaram diretamente a minha vida e a vida da minha família, porque olha isso, né? Eu tenho Sol em Câncer na casa 11, a casa 11 é a casa de Aquário. O regente do meu signo, que é a Lua, está no signo de Escorpião, fazendo uma conjunção, né? Um encontro aí com Urano. O meu irmão, ele tem Sol em Escorpião em conjunção com Urano, né? Então eu tenho Lua em conjunção com Urano, Lua em Escorpião em conjunção com Urano, e ele tem Sol em Escorpião em conjunção com Urano. A minha irmã tem um monte de Escorpião no mapa, e o meu pai, ele era, costumo dizer que o aquariano mais aquariano que eu tive a honra e o prazer de conviver, né? Então, meu pai era aquariano, tinha Sol em Aquário, com ascendente em Aquário. E ao longo da nossa história eu pude observar a manifestação dessa energia de uma maneira muito pura, assim. É muito interessante a gente perceber como os mapas se conversam, né? Os mapas dos familiares se conversam, assim, ou como existem algumas energias que são predominantes dentro daquele grupo familiar, né? Então, como a gente tem essas energias muito fortes no nosso mapa, quando Plutão chegou no signo de Aquário, nós três, né, eu e meus dois irmãos, a gente teve que lidar com questões relacionadas ao meu pai, né? Plutão é o planeta que rege Escorpião, Aquário enfim, né, eu associo muito a energia do meu pai, que é uma energia também que eu tenho a honra de carregar na minha natureza, né, por ter Sol na casa 11, Lua em conjunção com Urano. Então, assim, quando Plutão chegou ali no signo de Aquário, a gente teve que lidar com muitas questões relacionadas à morte do meu pai, né? Meu pai, ele morreu há 2 anos e pouquinho, né, aproximadamente, e com a chegada de Plutão em Aquário, a gente precisou organizar as coisas que estavam lá na casa dele, né, que foi a nossa casa, né, a casa que eu cresci com os meus irmãos, mas que era a casa dele, né, porque ele estruturou aquele lar, a gente cresceu ali sob o comando do meu pai. Então a casa, ela tinha o jeito dele, né, e como a gente resolveu alugar essa casa, ou seja, finalizar um ciclo, né, que é um tema aí de Plutão, que fala sobre morte, sobre finalizações, sobre términos, sobre rupturas, eu precisei organizar as coisas do meu pai. E foi um processo incrível, né, porque na medida que eu fui organizando as coisas do meu pai, eu tive a oportunidade de mergulhar dentro desse universo aquariano, né? De compreender um pouco como essa mente brilhante, inventiva, funcionava, né?
o que ele guardava, a forma como ele guardava, o que era importante para ele, né, assim, como ele organizava as coisas ali, né, sem contar admirar as obras do meu pai, né? O meu pai, ele foi artista plástico, né, e observar suas obras foi realmente incrível, né? Mais um mergulho aí dentro da sua natureza, né? Eu pude me conectar com as emoções do meu pai, a forma como ele traduzia os sentimentos, né? Através de uma obra tão única e original, né? Que são temas de Aquário, a originalidade. E esse selo, né? De Aquário e Escorpião, ele é muito forte na minha família, né? Porque assim, eu vivo, na verdade, a nossa família é uma família que não é nada convencional, né? Cada um dos três aí vive uma vida alternativa, né? E essa pitada aí de rebeldia, né, de questionar o status quo, isso pertence à minha família, né, que foi um legado inclusive deixado pelo meu pai, né? Sem contar essa sede por liberdade, né? A liberdade de expressão, a liberdade da gente poder ser quem a gente é, né? Que são temas aí aquarianos também. E Plutão, né, que rege aí, né, o signo solar dos meus irmãos, né, a minha lua em Escorpião, né, Plutão é o regente de Escorpião, que fala muito sobre morte, né, sobre intensidade, sobre profundidade, né, sobre o universo inconsciente, as nossas sombras, né, o dinheiro dos outros, as heranças, né, que também são temas que marcaram a minha vida familiar. Né. A gente perdeu a nossa mãe quando a gente era, né, eu tinha 10 anos de idade, né, inclusive minha mãe morreu no dia do meu aniversário, então assim, é uma marca muito forte. Né. Imagina, eu tenho Lua em Escorpião, ali no finalzinho da casa 3, chegando na casa 4, que é onde eu tenho Urano já na casa 4, né? Então, assim, é um selo, né, que a gente tem de precisar lidar com finalizações, né? Precisar lidar com a morte e se transformar, se regenerar, né? Ser essa metamorfose ambulante, né, que nós somos. Então, essas são as marcas da minha família. E é isso, né? Plutão chegou ali no signo de Aquário, né, no dia 20, que foi justamente o dia que a gente organizou as coisas. Quando Urano voltou para o seu movimento direto no dia 27, foi quando a gente entregou a chave ali para os novos moradores, né, dessa casa. Então, realmente, gente, assim, observar os movimentos dos astros, fazendo esse cruzamento com o que está acontecendo nas nossas vidas individuais, na vida das pessoas com quem a gente convive, nos movimentos da sociedade, é uma maneira, assim, muito eficaz a gente aprender astrologia e a gente perceber que esse reloginho cósmico, ele é extremamente preciso, né? Então, eu fiz no último vídeo aí, falei um pouquinho sobre a chegada de Plutão no signo de Aquário, numa perspectiva mais coletiva. Não sei como é que vocês sentiram, né, a chegada de Plutão no signo de Aquário. Comentei no outro vídeo que sempre que a gente tem o movimento de um planeta mais lento, né, desses planetas que ficam mais distantes do Sol, a gente costuma sentir um impacto muito forte aqui embaixo na Terra, né? Então o planeta ele demora para se movimentar, mas quando ele se movimenta, ele causa aí algumas mudanças importantes. Claro, assim, né, que esse impacto ele deve ter sido sentido, né, com maior potência, com maior intensidade, pelas pessoas que carregam, né, essa energia forte no mapa. Então, para todas as pessoas que têm planetas posicionados 0 graus aí dos signos fixos, né, que é Aquário, Leão, Escorpião e Touro. Então, se você tem planetas aí a 0 graus desses signos, você deve ter sentido o impacto, né, e vai continuar sentindo esse impacto, né, porque Plutão vai ficar um período aí esse ano ainda em Aquário, depois ele retorna para Capricórnio, inclusive, né, assim, quem tem também assim planetas posicionados a 29 graus, a 30 graus, né, dos signos cardinais, também vão sentir esse impacto quando Plutão voltar ali para Capricórnio. E aí depois no começo do ano que vem, Plutão volta, né, para o signo de Aquário, por onde ele vai ficar pelos próximos 20 anos, né, prometendo muitas transformações com relação a dinâmica da nossa vida aqui embaixo, né? Eu acredito que as tecnologias elas vão promover uma verdadeira revolução, né, na nossa forma de se relacionar, na nossa forma de trabalhar, né? A gente já vem percebendo esses movimentos todos acontecendo, mas nos próximos 20 anos eu acredito que essa mudança ela vai ser bastante catalisada, né? E a gente também pode ter alguns expurgos, né, de feridas coletivas, né? Algumas sombras elas podem emergir à luz da consciência, com o objetivo mesmo da gente tratar, né, as mazelas sociais, as desigualdades, né, todo esse lado mais sórdido aí, né, da humanidade. Isso vai emergir à luz da consciência para a gente poder tratar, né? Manifestações em massa podem acontecer, né, em virtude
desse expurgo aí que está acontecendo aqui na Terra. Então vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos para ver, né, como que essa energia ela vai transformar as coisas aqui embaixo, porque na verdade assim a gente teve uma amostra grátis, né, da chegada de Plutão no signo de Aquário. Mas ninguém, né, vivo teve a oportunidade de experienciar os efeitos, né, de Plutão em Aquário. Porque, na verdade, a última vez que Plutão passou pelo signo de Aquário foi ali na Revolução Francesa, na Revolução Industrial, e a gente também tinha outros aspectos planetários, né? Os planetas, né, Netuno, Júpiter, Saturno, estava todo mundo em outro lugar, né? Então a configuração era diferente, não vai ser igual, né, o que foi, vai ser diferente, né? E ninguém nunca viveu isso. Porque Plutão acho que leva em torno de 240, não sei se 240, 248 anos para dar a volta em torno do Sol, né? Então ele permanece por muito tempo em cada signo. Então a gente não teve a oportunidade, né, de sentir, né, qual vai ser o efeito aí desse trânsito poderoso. Mas foi um fenômeno astronômico importantíssimo, né, de um movimento aí de um planeta muito lento, que já chegou no signo de Aquário fazendo uma conjunção com o Sol, né, gente? Então imagina que encontro bombástico que foi esse que aconteceu no dia 20 de janeiro. Assim, a gente teve a oportunidade de vivenciar um evento importante, né? Um evento celeste importante, porque o Sol ele é o centro de energia, né, do nosso sistema, representando a consciência. E Plutão é o planeta que fica mais distante do Sol, né, representando, portanto, a sombra, a inconsciência, né? Então a gente teve esse encontro poderoso do Sol, da consciência, né, com Plutão, planeta do nosso universo inconsciente, né, do nosso universo oculto. Então, com esse encontro, né, poderoso aí de Sol com Plutão, muitas questões ocultas elas podem ter emergido à luz da consciência, né? Então, alguns segredos podem ter sido revelados, máscaras podem ter caído, a gente pode ter tido a oportunidade de entrar em contato com questões muito profundas do nosso ser, né? Então, traumas, dores, feridas, medos, inseguranças, memórias, né, de coisas aí do passado que a gente nem imaginava que ainda habitavam dentro da gente, né? Então, todas essas coisas que a gente vai reprimindo, né, ao longo da vida, é por dificuldade mesmo de lidar, né? Muitas vezes é tão doloroso entrar em contato com algumas questões que a gente acaba passando por cima, né? Fingindo que essas coisas não existem. E aí a gente varre para debaixo do tapete. Então, varrer essas coisas para debaixo do tapete faz com que elas desapareçam momentaneamente, né? Mas essas coisas elas não deixam de existir. Já falei isso também em outros vídeos, né? Que quando a gente não tem a oportunidade de entrar em contato com essas sombras passam a dominar a nossa vida, né, sem que a gente tenha consciência disso. Então a gente tem que agradecer, né, o fato da gente conseguir acessar algumas questões que eram antes inconscientes, porque aí mora uma enorme oportunidade de cura, né, uma oportunidade de fortalecimento, libertação e cura. Então, por mais que isso seja doloroso, né, é uma maneira da gente tratar, da gente curar, né, de forma que a gente não seja dominado, né, pelas nossas sombras e que a gente possa tomar decisões de uma forma mais consciente, né? Então, essas sombras que vão emergir de uma forma coletiva, elas também não vão emergir, né, enfim, só para a gente sofrer, né? Tem uma razão, né, uma oportunidade da gente curar todas as questões que a gente não teve coragem de olhar, né, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Para falar um pouco sobre esse efeito sombra, eu quero trazer aqui para vocês um trecho desse livro incrível que eu estou lendo, Mistérios da Lua Negra. Mulheres, recomendo fortemente, leiam esse livro, assim. Para mim, assim, principalmente depois de ter vivido aí um período de luto, assim, esse livro ele tem sido muito libertador, né? Existe muito poder que reside na sombra, né? Justamente pelo fato da gente ter a oportunidade, né, de integrar essas sombras todas a quem a gente é, né? Então, quando a gente finge que a gente não existe, que essas sombras não existem, a gente é controlada por elas, né? E ao passo que quando a gente encara essas sombras, a gente integra, né, essas sombras a quem a gente é, e isso é muito fortalecedor, né? A gente passa a ser inteira, né, e não pela metade. E é esse processo que Jung deu o nome de processo de individuação, né, que é quando a gente integra as nossas sombras ao nosso ser e a gente deixa de ser dominadas por elas e de projetar também as nossas sombras para os outros, né? Tendo uma oportunidade real de viver relacionamentos mais verdadeiros, né? Relacionamentos mais positivos. Então, vou ler um trecho desse livro aqui falando sobre essa questão do efeito sombra que eu achei bem interessante. Então, vamos lá. Embora possamos negar os aspectos sombra de nosso ser,
é impossível renegar por completo esse material. O que é empurrado para baixo, em um lugar, vai inevitavelmente emergir em outro. A sombra vive não apenas dentro de nós, na forma de nossos demônios pessoais, como também tem uma vida aparentemente independente fora de nós. Quando a sombra não é trazida à luz, nós vamos projetá-la nos outros. As imagens nos olhos de nossa mente são a semente para a realidade externa que criamos para nós mesmas. Quando projetamos nossa sombra, nós externalizamos essas imagens internas distorcidas, então as lançamos sobre os outros, enfraquecendo, desse modo, nossa capacidade de formar relacionamentos seguros e honestos. E aí, só mais um trecho aqui. Depois segue aqui tal, e aí fala. Isso se torna, em especial, perigoso quando a sociedade, coletivamente, projeta uma sombra em um grupo ou fantasia que ele é o inimigo. Preconceitos sociais contra negros, judeus, homossexuais, bruxas, estrangeiros, comunistas ou o diabo. Todos levam à intolerância em massa e até a perseguições, inquisições e outras manifestações de ódio envolvendo o sacrifício de um bode expiatório. Então, um livro muito poderoso, recomendo, né, para quem quer se aprofundar aí no poder de cura, né, que existe na sombra, nos períodos sombrios aí da nossa vida, né? Como eu costumo dizer, a dor é mãe, ensina, né? A sombra é mãe, ensina assim de uma maneira desafiadora, mas talvez mais efetiva do que a luz, né? Então, os momentos mais desafiadores da minha vida foram os momentos onde eu tive os maiores aprendizados, né? Aqueles aprendizados que, enfim, a gente não esquece nunca mais. Então, é isso, né? Assim, Plutão vai ficar no signo de Aquário pelos próximos 20 anos, mas não é que a gente vai ficar vivendo assim momentos muito trevosos, desafiadores durante todos esses anos, né? Mas quando os planetas, né, começarem a caminhar no céu e fizerem aspectos com Plutão, é quando Plutão vai ser ativado, né? E aí a gente tende a sentir um impacto maior aqui embaixo na Terra. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Eu confesso que eu não acompanhei muito as notícias, na verdade eu não acompanhei muitas notícias, né? Eu tenho preguiça de acompanhar as notícias porque, Jesus da glória, é só tragédia, mas eu preciso acompanhar mais, né? Para saber o que está acontecendo no mundo. Mas eu sei que deve ter acontecido mil fitas, né, relacionadas a esse tema aí pluto-aquariano, né, até porque a gente está vivendo uma época assim muito plutoniana, diria eu, né, porque assim muitas atrocidades, né, têm sido divulgadas, veiculadas, muita barbárie, né, tem acontecido no mundo. Mas eu vi uma notícia que falava sobre, na verdade o Fernando comentou comigo, né, sobre um pai de santo que foi acusado aí de estuprar mulheres, né? E isso foi veiculado na mídia. Mais Pluto aquariano que isso é impossível também, né, gente? Porque Plutão também fala sobre poder, né? E aqui a gente está falando de um uso absolutamente indevido, né, do poder para satisfazer as perversões sexuais, os desejos sexuais, que também são temas aí de domínio de Plutão, né? Então, gente, é só pesquisar aí, né, a partir do dia 20 de janeiro, o que aconteceu no mundo. Tenho certeza que outras notícias grotescas como essa devem ter sido veiculadas aí, né? Enfim. Mas tudo isso para tratar, né, gente? Para a gente saber que existe, né, um uso indevido do poder, né, dentro de casas religiosas, né, não dentro de terreiros, mas dentro de todas as casas religiosas, né, existe esse tipo de abuso de poder, né? Então esse é um tema aí que está vindo à tona justamente para a gente ganhar consciência e poder, né, tratar. Então é isso, né? Além do mais, o que a gente está vivendo? Talvez esse vídeo fique um pouco comprido, né? Porque sempre está acontecendo tanta coisa no céu, mas eu vou falar mais sobre a lunação, né? A gente teve uma lua cheia no signo de Leão, né? A gente ainda está sob os efeitos da lua cheia. Em breve a gente vai ter a lua minguante que está acontecendo no signo de Escorpião, nessa lunação, né? A lua minguante das luas minguantes, né? Porque lua minguante já é uma fase de morte, né? De eliminação, né? De limpeza. E Escorpião fala, né? Basicamente sobre essa energia de morte, transmutação, né? Então, vai ser uma lua minguante aí poderosa. Mas vamos falar sobre essa historinha, né, que está sendo contada por essa lunação. Eu gosto de entender
a alunação como uma história que está sendo contada, né? Então a gente teve uma lua nova no signo de Capricórnio. A lua nova sempre é uma conjunção da lua com o sol, né? E quando a gente teve a lua nova, o sol ainda estava no signo de Capricórnio, né? Agora já entrou em Aquário. Mas a gente ainda tem bastante planeta aqui em Capricórnio, né? Então a gente tem Vênus em Capricórnio, Marte, inclusive fazendo uma conjunção com Mercúrio, né, em Capricórnio. Então o céu está bem terra, né? Trazendo para a gente nessa alunação, né, e todos esses planetas que estão aí no signo de Capricórnio estão trazendo para a gente um senso de responsabilidade maior, né, uma maturidade maior, a gente usar todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo para adotar uma postura mais madura e responsável com as circunstâncias das nossas vidas, né? Então foi o momento da gente plantar novas sementes, as sementes que a gente quer ver crescer aí nas nossas vidas, né, nessa alunação, e trabalhar com afinco, com resiliência, com persistência, com determinação, né, com disciplina, com constância, né, num ritmo cadenciado, né, devagar e sempre, né, para a gente não queimar a largada, né, a gente ir ali no compasso certo, né, para a gente conseguir chegar até ali o topo da montanha. Então, essa energia dessa lua nova trouxe para a gente, né, essa força aí de materialização, mas de uma forma mais madura, responsável, né, conservadora, né, de não sair correndo fazendo as coisas que nem doido. E aí a gente teve uma lua crescente que aconteceu no signo de Áries, né, que pode ter trazido para a gente esse ímpeto, né, de se lançar para novas aventuras, né, de desbravar novos caminhos, né, de iniciar algo novo, né, de repente empreender, né, desenvolver um trabalho com mais independência, né, mais pioneirismo, né, assumindo a frente aí das circunstâncias das nossas vidas, assumindo a liderança, né, então essa energia aí que pode ter inflamado a gente e deixado a gente aí um pouquinho treteiro também, né, um pouquinho mais combativo, até porque Marte, o regente de Áries, está fazendo uma conjunção com Mercúrio em Capricórnio, né, então Mercúrio, que é o planeta que rege a nossa comunicação, então a nossa fala ela pode ter ficado mais agressiva, né, e muito dura também, por estar no signo de Capricórnio, mas ao mesmo tempo madura, né, então a gente pode ter se posicionado de uma maneira fria, dura, mas ao mesmo tempo com sabedoria, com maturidade, né, defendendo aquilo que a gente entende que seja correto para nós, né, porque tanto Capricórnio, né, quanto Áries são energias mais autocentradas, né, mais individualistas, mais competitivas. A diferença é que, assim, Áries, ele tem essa energia mais competitiva. Capricórnio já se apresenta como uma autoridade, mas não porque ele quer ser o melhor, né, mas porque ele tem conhecimento, ele tem essa sabedoria, né, que foi desenvolvida ao longo do tempo, ele tem bagagem, né, então não é que ele quer ser o melhor, né, ele se posiciona como uma autoridade em virtude mesmo do conhecimento que ele detém, né. Então, enfim, depois que a gente teve ali a lua crescente, a lua foi crescendo, 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 chegou, né, no apogeu dessa alunação, que é o momento da colheita ali no signo de Leão. Então, Leão, assim, eu entendo que se a gente fez um bom trabalho ali na lua cheia em Leão, foi um momento da gente brilhar, né, da gente colher os frutos desse trabalho, um momento da gente buscar pelo reconhecimento, né, de tudo aquilo que a gente faz, né, então momento de receber os aplausos, da gente estar ali nos holofotes, né, desenvolvendo, né, um trabalho que seja único, original, criativo, autoral, né, que converse com o nosso coração. Mas aqui, gente, tem um ensinamento importante dessa alunação, tá? Porque essa lua cheia foi uma lua cheia assim, tensa, né? Ela estava bem tensionada, fazendo alguns aspectos desafiadores com outros planetas, né? Então a gente teve ali uma quadratura em T e a lua cheia, ela estava fazendo uma oposição. Ai, acabou a bateria do meu celular aqui para eu ver o mapa. Mas ela estava fazendo uma oposição ao Sol, né? Claro, porque era uma lua cheia, e também uma oposição a Plutão, né? No signo de Aquário. Então, nessa lua cheia a gente pode ter entrado em contato com muitas questões ocultas, muitas questões sombrias relacionadas inclusive ao nosso ser, né? E a gente acessar essas questões sombrias sobre o nosso ser é fundamental para que a gente possa manifestar a luz de Leão, né, de uma forma positiva, né? Então, para que a gente possa exercer o nosso papel aqui nessa terra, né, desenvolver um trabalho que seja único, original, converse com o nosso coração, né, que tenha esse protagonismo, né, essa ousadia da gente ser quem a gente é, mas não a serviço do ego, né? Isso que Aquário está ensinando pra gente, né? A liderança verdadeira, ela não serve ao ego,
ela serve ao coletivo, né? Então, os grandes líderes que passaram por essa terra, eles não estavam olhando só para si, né? Pelo contrário, eles estavam olhando para os interesses de um determinado grupo, eles estavam pensando em criar aí soluções que beneficiem toda a humanidade, né? Que beneficiem o planeta. Então, eu acho que esse é o grande ensinamento desse eixo, né? Desse eixo Leão e Aquário, né? Para a gente exercer uma liderança verdadeira, é importante que a gente não esteja olhando somente para os nossos próprios egos, né? Mas que a gente esteja manifestando o nosso talento em prol, né, de um objetivo maior, em prol de um grupo, né, em prol de uma causa, né, maior, para que a gente possa, de fato, fazer a nossa parte aqui no mundo, né, para que a gente possa manifestar aquilo que a gente veio manifestar, lembrando que no final das contas somos todos um, né, a gente faz parte dessa teia, né, todos nós estamos integrados e cada um, né, nasceu aí com um conjunto de características, habilidades, virtudes, dons e talentos, né, que devem ser manifestados em prol do equilíbrio do todo, né? Então acho que esse é um grande ensinamento. E eu gosto muito de observar os bichos selvagens assim, né? Porque observando os bichos selvagens, a gente consegue aprender muita coisa, né? Quando você observa, por exemplo, um leão, né, e o rugido do leão, ele não está rugindo assim para parecer ser mais importante do que o outro, né? Ele está simplesmente manifestando toda a sua potência ali, né? Então não tem nada de falso no comportamento dos bichos selvagens, né? Eles são extremamente genuínos, né? Eles não fazem uma coisa tentando ser outra, tentando, né, usar uma máscara, né? Performances, né? O homem é o único bicho que faz isso, né? Todos os demais seres, eles se comportam de uma maneira muito autêntica e genuína, e é aí que mora o verdadeiro poder, né? Quando a gente está se manifestando, né, de uma maneira espontânea, autêntica, genuína, é quando a gente coloca toda a nossa natureza para fora, e eu costumo dizer que não existe nada mais poderoso do que a força da natureza manifesta, né? Então, se você quer ser rei, né, se você quer liderar, é importante que você olhe para suas sombras, né, para que você faça isso não a serviço do ego, né, mas a serviço de algo maior, né? O rei, ele reina, né, assim, ele lidera pelo seu reino, né? Os verdadeiros reis, né? Para você ser coroado aí como uma rei, uma rainha, né? É importante que você manifeste os seus dons sempre olhando para o coletivo, né? Então acho que esse é o grande ensinamento aí. Bom, minha vida também foi muito impactada, né, por esses trânsitos. Eu tenho Capricórnio aí na casa 6, então quando veio a lua nova, eu saí marcando um monte de médico, né? Depois fiquei um pouco mais treteira, mais combativa, mas ao mesmo tempo defendendo os meus próprios interesses ali, o que eu considerava correto para mim, né? Numa energia bem Áries, né? Aí depois em Leão, né, veio essa força aí da liderança, né? Mas de fazer as coisas não só pensando em mim, mas pensando, né, em todo o meu grupo familiar. Eu tenho ascendente em Leão, né? Então também fui muito impactada aí por essa energia, mas a lua nova aconteceu ali no finalzinho, né, da casa 12, na minha casa de finalizações também, né, que enfim, são temas que eu estou lidando nesse momento. E aí chega aí a lua minguante, logo menos, né, essa semana que vai entrar, trazendo essa energia de escorpião para a gente finalizar tudo, né, e deixar morrer as coisas que a gente não quer manter nas nossas vidas, né, que não faz sentido a gente manter nas nossas vidas. Então é isso, assim, eu queria falar mais coisas, só que acho que não vai dar, porque acabou aqui a bateria do celular que eu uso para ver o mapa, né, para compartilhar com vocês aí outros aspectos, né, que estão acontecendo no céu nesse momento, mas o vídeo também já ficou aí com 28 minutos, então vou tentar voltar essa semana aí para compartilhar com vocês os novos capítulos dessa novela Celeste, né, falar um pouquinho sobre o que os personagens estão aprontando lá em cima e como essa conversa louca determina o curso das coisas aqui embaixo no nosso pequenino planetinha Terra, tá bom? Então é isso, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham um ótimo início de semana aí e a gente se vê numa próxima. Beijo para todo mundo e até mais!